A minha mulher pediu para ir numa viagem de trabalho de 20 dias. Mas durante 3 dias seguidos não houve uma única mensagem. Uma única chamada. Nem sequer para o nosso filho de 6 anos. Mais assustador do que esse silêncio foi a sensação de que eu já tinha confiado absolutamente naquela mulher. Em 11 anos juntos, foi a primeira vez que senti um arrepio na espinha ao pensar nas palavras viagem de trabalho. A nossa casa fica nos arredores de Lisboa, uma pequena moradia de 2 andares com jardim e um pequeno lago com peixes. Projetei-a especialmente para a Sofia, a minha mulher, que sempre sonhou com uma vida tranquila. Com o sol da manhã a entrar pela janela, o som dos pássaros a saudar o amanhecer e uma rede a baloiçar nas tardes de verão. Quando nos casamos, não tínhamos nada além de 2 mãos vazias e um filho que chegou inesperadamente cedo. Eu deixei o meu emprego na função pública e passei a trabalhar no ramo imobiliário, aprendendo e esforçando-me, enquanto a Sofia trabalhava como freelancer em comunicação, aceitando projetos mensais. Passamos juntos por muitos dias de incerteza. Nunca pensei que me tornaria um homem desconfiado, mas talvez a confiança também tenha um limite. Naquela noite, a Sofia preparou a sua bagagem de forma bastante compacta. Usava o vestido azul que lhe ofereci no seu aniversário, o cabelo com ondulações suaves, os lábios com um batom claro. Quando entrei no quarto, ela estava ao telefone, com uma voz suave. Sim, já percebi o horário, amanhã saímos cedo. Sim, o hotel já está reservado para todo o grupo. Ao ouvir isto, aproximei-me e coloquei a mão no ombro dela. Vais por quantos dias? Ela virou-se e sorriu. Acho que 20 dias, querido. O calendário está muito apertado. É um projeto completo para um grande cliente. Não pude recusar. Assenti, sentindo um aperto no coração. 20 dias não é pouco tempo. A Sofia acrescentou. Não me ligues, por favor. Estarei sempre em reuniões. O telemóvel estará sempre ocupado. Fiquei um pouco atônito. Nenhuma mensagem? Brinquei, tentando manter a voz leve. A Sofia abraçou-me e sorriu. Eu sei que gostas de mim. Cuida da casa e do nosso filho. Quando voltar, terei uma recompensa. Ela não disse eu também gosto de ti, e na altura não prestei atenção. Naquela noite, levei-a à estação de autocarros. Ela recusou-se a que eu esperasse até ao fim, dizendo que a empresa tinha um autocarro privado para ir buscar o grupo noutro ponto de encontro. Quando a Sofia entrou no táxi que tinha chamado, tentei olhar nos seus olhos, mas só vi pressa e algo estranho, como se ela estivesse a evitar-me. Fiquei ali por mais alguns minutos depois de o carro desaparecer, com um pressentimento estranho, uma sensação que os homens costumam ignorar até ser tarde demais. Os primeiros 3 dias passaram, e eu estive ocupado com um projeto pendente, a levar e a buscar o filho à escola, a cozinhar, a limpar, sem prestar muita atenção. Mas na terceira noite, sentei-me na sala de estar e o telemóvel continuava sem acender. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada. Tentei enviar uma mensagem. Estás bem? Sem resposta. Liguei e o número estava indisponível. Que estranho. Verifiquei o meu telemóvel, e-mails. Tudo estava em silêncio. Comecei a sentir o meu coração a bater mais rápido. Na manhã seguinte, levei essa ansiedade para o trabalho. Da varanda do 2º andar, vi a scooter da Sofia ainda na garagem, coberta de pó. Liguei a um bom amigo que trabalha na área da comunicação para perguntar sobre a viagem de trabalho de que a Sofia falou. Ele disse: não vi nenhuma agência a organizar eventos no Alentejo recentemente, mas pode ser algo externo, a que temos menos acesso. Assenti, com o coração ainda mais confuso. Não sou do tipo controlador, e muito menos tenho o hábito de questionar a minha mulher sobre onde vai e o que faz. Mas aquele silêncio prolongado era como facadas na minha mente, impedindo-me de ficar quieto. Abri o computador e tentei aceder à conta bancária conjunta, onde ela tinha um cartão adicional que lhe dei. Ela quase nunca o usava, apenas quando viajava para levantar dinheiro. O último levantamento tinha sido há 3 dias, numa caixa multibanco na Serra da Estrela. Fiquei chocado. Disse que ia para o Alentejo. Por que uma transação em Castelo Branco? Comecei a investigar o histórico de levantamentos e algumas pequenas despesas. Compra de café, pagamento num alojamento local. Os custos eram apenas para 2 pessoas. Não havia sinal de um grande grupo de trabalho. Caí na cadeira, a minha cabeça a andar à roda. De repente, lembrei-me de uma foto que a minha prima me enviou ontem.
A foto foi tirada num café na Serra da Estrela, publicada como uma story no Instagram. Na imagem, desfocada ao fundo, estava a silhueta de uma mulher muito parecida com a Sofia, sentada em frente a um homem. Na altura, apenas sorri, pensando que estava a ser paranoico. Mas agora, todos esses pequenos detalhes começaram a encaixar-se como um puzzle sombrio. Guardei discretamente a imagem, imprimi o extrato bancário e comecei a procurar transações recentes. Cada nova descoberta arrefecia um pouco mais o meu coração. Nenhuma prova clara, mas também nada que provasse que ela estava numa viagem de trabalho. A Sofia, a mulher com quem partilhei a cama durante 11 anos, a pessoa em quem confiava que nunca me esconderia nada. Onde estava ela agora? Olhei para o pequeno altar no canto da casa, onde estavam as fotos dos meus pais. De repente, senti uma onda de autocomiseração. Se o meu pai estivesse vivo, provavelmente diria: um homem não deixa que ninguém o veja sofrer. Mas naquela altura, eu já sentia o meu coração a partir-se. Não porque eu fosse demasiado desconfiado, mas porque tudo o que via me dizia que a Sofia já não estava lá. Pelo menos não no meu coração como antes. Fiquei sentado a noite toda, a segurar firmemente o telemóvel silencioso, o ecrã tão escuro como o meu coração naquele momento, um negrume sem fundo. Depois daquela noite, entrei num estado que nem eu próprio reconhecia. Meio crente, meio descrente, querendo acreditar na minha mulher, mas incapaz de ignorar os sinais estranhos que apareciam pouco a pouco. Continuei a tentar manter tudo normal à frente do meu filho. Ainda me levantava cedo para o levar à escola. Ainda sorria à força quando ele me contava histórias da escola, mas na minha cabeça, a pergunta repetia-se incessantemente: onde está a Sofia e com quem? As imagens desfocadas na minha memória surgiam constantemente. O olhar apressado da Sofia no dia em que entrou no táxi, a frase repetida "não me ligues", e a story suspeita da minha prima. Liguei a Catarina, a prima do lado da minha mulher que publicou a foto. Tentei manter a voz calma. Catarina, a foto de ontem que publicaste no café na Serra da Estrela, ainda a tens? Do outro lado, ela hesitou. Sim, ainda tenho, Tiago. Por que perguntas? Sorri levemente para esconder a minha agitação. Vi a sombra de alguém que parecia muito a Sofia. A Catarina hesitou por alguns segundos e depois respondeu baixinho. Eu também achei parecida, mas pensei que me tinha enganado, porque a Sofia disse que estava numa viagem de trabalho. Pedi a Catarina que me enviasse a foto original, a que não estava comprimida pelo Facebook. Quando ampliei a imagem, a mulher na foto tornou-se mais nítida, o suficiente para eu ver os brincos em forma de gota, os que lhe ofereci no nosso aniversário de casamento do ano passado, a brilhar na sua orelha. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Aquela foto, juntamente com o histórico de transações bancárias, era quase uma confirmação amarga. Ela não estava numa viagem de trabalho, estava na Serra da Estrela, e não estava sozinha. Eu não sou muito bom com tecnologia, mas nesta situação, obriguei-me a aprender. Pedi ao Nuno, um amigo da faculdade que agora é engenheiro de software, para me ajudar a seguir as pistas usando técnicas de localização indireta. Enviei-lhe a foto, as informações da conta bancária, explicando a situação. No início, o Nuno ainda brincou. Ciúmes ao estilo hacker, é? Mas quando percebeu que a minha voz não era de brincadeira, ficou em silêncio e aceitou. 2 horas depois, o Nuno enviou uma mensagem. Não consigo seguir a localização em tempo real porque o dispositivo dela tem a partilha de localização desligada. Mas, pela foto, pelo ângulo, e comparando com os check-ins mais recentes do cartão, é muito provável que seja numa pousada de luxo, a pousada da Torre, na Serra da Estrela. E Tiago, não fiques em choque, mas as câmaras de segurança de lá registraram o check-in em nome de Sofia e de um homem chamado Duarte. Fiquei paralisado. Aquele nome era-me completamente estranho. Quem é o Duarte? Um colega da empresa? Perguntei. O Nuno respondeu. Não sei. Só vi o nome na ficha de check-in. Reservaram um quarto duplo por 3 noites. Parece que fizeram o check-out hoje e foram para um alojamento local perto do centro da cidade. Já não conseguia manter a calma. Um sentimento de humilhação subiu como uma onda, afogando tudo na minha cabeça. A mulher que eu amava, que sempre pensei ser uma mãe exemplar, uma esposa compreensiva, estava secretamente numa cidade romântica, de mãos dadas com um homem estranho. Na minha cabeça passaram inúmeras imagens. A cozinha onde cozinhávamos juntos,
A cama onde o nosso filho costumava deitar-se no meio, o casaco que comprei para a Sofia numa viagem de trabalho a Madrid. Tudo de repente se tornou tão falso, tão inaceitável. Desliguei o telemóvel, sentei-me sozinho no carro no parque de estacionamento, o coração a bater descontroladamente. Esta dor não era como nenhuma outra que já tinha sentido, não era uma dor física, mas o colapso do fundo da minha alma. Queria gritar, queria partir alguma coisa, mas depois respirei fundo, tentando reprimir tudo, porque sabia que ainda tinha de pensar no meu filho, na minha própria honra. Não podia fazer uma cena como um louco. Precisava de saber mais, precisava de ter a certeza. Naquela tarde, pedi alguns dias de folga no trabalho. Disse ao meu filho que o pai tinha uma viagem de trabalho urgente. Arrumei alguém para cuidar dele. E silenciosamente, apanhei um autocarro para a Serra da Estrela. Sem dizer a ninguém, sem avisar a Sofia, sem enviar mensagens ou ligar. Precisava de ver com os meus próprios olhos. Precisava de confrontar. No autocarro, revi a foto pelo menos 5 vezes. Prestei atenção a cada pequeno detalhe. O que tinha aquele café de especial? O vestido que a Sofia usava era um que eu nunca tinha visto. O olhar dela para a pessoa à sua frente não era o de alguém a trabalhar. Era mais suave, mais sonhador. Não era o olhar para uma reunião ou para um colega, mas para um homem que fazia o seu coração bater mais forte. Cheguei por volta das 22. Aluguei um quarto num alojamento local perto da área que o Nuno me indicou. Enviei-lhe uma mensagem a pedir mais imagens das câmaras, se possível. O Nuno enviou-me um pequeno vídeo da entrada da pousada, que mostrava a Sofia a sair com o homem estranho, o tal Duarte. Estavam de mãos dadas, a sorrir e a conversar alegremente, como um casal a desfrutar de umas férias românticas. Nunca me esquecerei daquele momento. A Sofia inclinou a cabeça e encostou-a no ombro daquele tipo ao descer os degraus. O cabelo dela voava ao vento, o rosto leve, sem um pingo de preocupação. Senti-me um estranho, como se já não existisse no mundo dela. Naquela noite não dormi, na minha cabeça formava-se um plano, não de vingança, mas de fim. Um fim para um casamento que eu pensava ser pacífico, um fim para o engano que nunca pensei que viria daquela mulher. Passei a noite em branco, a olhar para as luzes amarelas da varanda a iluminar a encosta enevoada. Dentro de mim, algo acabara de se partir, muito suavemente, mas muito profundamente. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, bebi um café preto forte num café de esquina perto do mercado de Covilhã. O meu coração estava gelado, apesar do sol que brilhava. Não tenho o hábito de seguir ninguém. Nunca pensei que estaria a espiar a minha própria mulher, mas a dor no meu coração fez-me ignorar tudo. Aluguei uma scooter, coloquei um capacete que me cobria bem o rosto, enrolei um cachecol no pescoço para me esconder e comecei a seguir os rastros da Sofia. O alojamento local que o Nuno localizou ficava numa ruela perto do centro da cidade. Dei algumas voltas, tentando não chamar a atenção. Por volta das 9, vi a Sofia sair, a usar uma camisola de lã branca, o cabelo preso num rabo de cavalo baixo, sapatilhas, parecendo muito mais jovem do que o habitual. Ao seu lado estava o homem chamado Duarte, alto, com um estilo boêmio, óculos de sol, a rir e a conversar intimamente. Subiram para uma scooter com matrícula de outra região e foram em direção a um miradouro com vista para o Vale do Zézere. Segui-os, mantendo uma distância segura. Aquela cena fez o meu coração tremer. Cada inclinação de cabeça, cada riso, cada vez que a Sofia apertava a cintura do Duarte com as mãos, era como uma faca a cortar lentamente o meu coração. Já não reconhecia aquela mulher. Ela era completamente diferente da minha Sofia. A esposa que todas as manhãs abraçava o nosso filho, me lembrava de tomar o pequeno almoço, me dizia para fazer exames de saúde regulares. Agora, parecia que ela estava a viver outra vida. Jovem, livre, radiante e, claro, sem mim e o nosso filho. Chegaram ao miradouro, pararam a scooter e caminharam de mãos dadas por um trilho verdejante. Não os segui de perto, fiquei a observar de longe, com uma mini câmera que pedi emprestada ao Nuno na mão. Não queria filmar para ter provas legais, mas apenas para ter algo para nunca me esquecer. Quando eles se sentaram num banco de madeira à beira do miradouro, vi o Duarte a passar a mão pelo cabelo da Sofia e a beijar-lhe suavemente a testa. Ela encostou-se no ombro dele, a sorrir. Naquele momento, senti que tinha perdido, não para aquele homem, mas para minha própria confiança cega. Pensei que bastava ser decente,
cumprir os meus deveres de marido e pai, amar a minha mulher e o meu filho, para que a família fosse sólida. Mas afinal, o amor não precisa apenas de decência, precisa de muito mais. E quando alguém quer trair, todas as razões são inúteis. Voltei antes deles, regressei ao alojamento local, revi o vídeo, ajustei o ângulo, cortei as partes tremidas. Guardei 3 cópias. Uma no telemóvel, uma num disco rígido e uma na cloud. Não para expor, mas para guardar como ponto final. Não sabia por quanto tempo mais conseguiria manter a calma. Também não entendia por que não fui até lá, não os interceptei, não gritei a perguntar por quê. Talvez porque tivesse medo da resposta, medo que ela dissesse a verdade, que já não me amava, que 11 anos foram apenas um hábito, que a pessoa nos seus olhos agora era o Duarte, não eu. Naquela tarde, sentei-me numa praça em Covilhã, a olhar para o espelho de água calmo, o vento a soprar suavemente nos meus ouvidos. À minha volta, havia casais de mãos dadas, crianças a rir, e eu estava ali, como um estranho no meio de um mundo de sorrisos. Senti saudades do meu filho, da forma como ele me ligava sempre que eu ia em viagem de trabalho. Pai, já compraste o meu super-herói? Lembrei-me de como ele perguntou por que é que a mãe ainda não voltou. Nos últimos dias, percebi amargamente que eu próprio tinha inventado desculpas para o silêncio da Sofia, tinha mentido ao meu filho. A mãe está muito ocupada com o trabalho, filho, enquanto a verdade era que a mãe dele estava aqui, nesta cidade enevoada, com outro homem. Naquela noite, fui à estação e apanhei o autocarro de volta para Lisboa. Durante a viagem, mantive a calma, mas na minha cabeça, uma série de decisões estava a tomar forma. Não sou ciumento ao ponto de destruir tudo, mas também não sou um fraco. Sabia o que tinha de fazer, não para punir, mas para terminar. Cheguei a casa quase de madrugada, entrei no quarto, acendi a luz e olhei à minha volta. O canto da secretária onde a Sofia costumava trabalhar, a estante com os livros que ela gostava, a fotografia de família pendurada na parede, tudo como testemunhos vivos de uma vida aparentemente feliz. Fui ao quarto do meu filho, vi-o a dormir profundamente, abraçado ao urso de peluche que lhe comprei no aniversário. Ao olhá-lo, o meu coração apertou. O meu filho não merecia passar por isto. Ele não tinha culpa, mas seria o mais magoado se esta família se desmoronasse. Respirei fundo e disse a mim mesmo: tudo tem de acabar de forma limpa. Não deixar que o filho testemunhe a crueldade dos adultos. Na manhã seguinte, fui ao banco, transferi todas as nossas poupanças para uma nova conta, mudei a palavra passe do home banking e cancelei o cartão adicional da Sofia. Também enviei um pedido para colocar a nossa moradia à venda, pedindo a um mediador imobiliário de confiança para a vender rapidamente. A casa estava em meu nome. A maior parte do dinheiro foi das minhas poupanças. Ambas as famílias sabiam disso. A Sofia nunca exigiu nada em termos de papéis, porque confiava em mim, assim como eu confiava nela. Agora, essa confiança já não existia. Por volta das 17h, recebi a primeira chamada da Sofia após quase uma semana de desaparecimento. Não atendi. Segunda chamada, terceira, e à noite, o telemóvel tocava sem parar. Coloquei em silêncio, pus o telemóvel de lado e sentei-me a brincar com o meu filho, a perguntar-lhe sobre a escola. Ele sorria-me, mas no meio daquele sorriso, senti claramente uma coisa. Não podia deixá-lo viver numa farsa de pais felizes. Se o casamento era apenas uma fachada, o melhor era arrancá-la. Naquela noite, a Sofia ligou um total de 69 vezes. As mensagens começaram a aparecer. O que estás a fazer? Por que é que bloqueaste o meu cartão? Onde estás? Não consigo entrar em casa. Atende o telemóvel. Por favor, não fiques em silêncio. Não respondi. Apenas lhe enviei 3 coisas. Uma era a foto dela sentada com o Duarte no café. A segunda, o vídeo deles a abraçarem-se e a beijarem-se no miradouro. A terceira, uma foto do contrato de mediação para a venda da casa, acompanhado de uma curta mensagem. Acabou. Não ligues mais. Quando pousei o telemóvel na mesa, já não sentia raiva, apenas um vazio entorpecente. Afinal, a traição não mata uma pessoa com uma dor súbita, mata-a com uma frieza prolongada. Com o facto de que, a partir de amanhã, aquela pessoa nunca mais estaria presente na casa que um dia chamou de lar. Não sei o que a Sofia fez quando recebeu a minha mensagem. Nenhuma resposta,
Nenhuma última chamada para tentar remediar, apenas a noite silenciosa a prolongar-se como um ponto final. Fiquei ali sentado, sozinho na sala de estar. O telemóvel na mesa. A luz amarela a projetar longas sombras na parede. Tudo à minha volta estava incrivelmente silencioso, como se toda a casa estivesse a suster a respiração antes da tempestade que se avizinhava. Naquela noite, dormi menos de 2 horas, e se a isso se pode chamar dormir, nem seria correto. Fiquei apenas deitado, de olhos fechados, tentando forçar-me a parar de pensar, mas a minha mente viajava para o passado. As vezes em que andávamos de mãos dadas no supermercado, as noites a ver filmes no sofá, a primeira vez que a Sofia deu à luz, a chorar de dor, mas sem nunca largar a minha mão. Todas essas memórias eram agora como um filme antigo do qual ainda me lembrava, mas a protagonista já não era real. Talvez o mais doloroso não seja ser traído, mas sim perceber que a pessoa que prometeu ficar ao nosso lado para sempre, agora nos trata como um estranho. Na manhã seguinte, levei o meu filho para a casa dos meus pais. Menti, dizendo que a casa estava em obras e que íamos ficar lá uns dias para ter mais sossego. Os meus pais não fizeram muitas perguntas, apenas me olharam com um ar de quem compreendia. A minha mãe pousou a mão no meu ombro e perguntou baixinho: aconteceu alguma coisa? Não foi, filho? Apenas abanei a cabeça, com os olhos vermelhos. Não é nada, mãe. Mas ela entendeu e não insistiu. A minha mãe é uma mulher que aguentou uma vida inteira com um marido alcoólico que morreu cedo de um AVC. Ela entende a dor de uma família desfeita. Conheço aquele olhar. Um olhar de compaixão pelo filho, mas impotente, restando-lhe apenas rezar em silêncio. Por volta das 10 da manhã, recebi a primeira chamada de um número desconhecido. Não atendi. Depois uma mensagem. Tiago, sou a Sofia. Tenho os cartões todos bloqueados. Não consigo levantar dinheiro. Não consigo ir para casa. O que é que se está a passar? Li, mas não respondi. 1 hora depois, outra mensagem. Onde estás? Tenho ligado sem parar. Peço-te, por favor, preciso de saber o que se está a passar. Continuei em silêncio. Na minha cabeça, já não havia caos. A calma daquele momento era como uma camada de gelo a cobrir a raiva inicial. Não queria fazer uma cena. Não queria gritar-lhe na cara que sabia de tudo. Porque a verdade, para mim, já não importava. À tarde, recebi uma mensagem mais longa. Não me assustes assim, por favor. Estou no meio da rua, sem dinheiro, o telemóvel está quase sem bateria. Não percebo por que fizeste isto. Podemos falar com calma? Continuei sem responder. Apenas abri o computador para verificar o progresso da venda da casa. O mediador disse que já havia interessados e uma proposta para sinal. Concordei imediatamente, sem hesitar. Aquela moradia era onde eu tinha depositado tantas esperanças. Construí-a com todo o meu amor pela minha mulher e filho. Cada canto do jardim, cada tijolo, foi escolhido por mim. E agora, tornara-se um espinho nos meus olhos. Um símbolo falso de felicidade. Queria cortar os laços, não deixar nada para trás. Por volta das 20, a Sofia ligou novamente, desta vez por videochamada. Hesitei por alguns segundos e decidi atender. O ecrã mostrou o seu rosto pálido, o cabelo despenteado, sentada num canto de um passeio, com uma luz amarela a iluminar. Lá, olhou para mim, com os olhos vermelhos. Tiago, o que é que estás a fazer? Eu posso explicar. Olhei para ela. O meu olhar já não tinha raiva, apenas vazio. Então explica. Explica o vídeo no Miradouro, o homem chamado Duarte, a viagem de trabalho ao Alentejo. Fala. A Sofia ficou paralisada. Não esperava que eu soubesse. Um vislumbre de medo passou pelos seus olhos. Depois, começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Desculpa. Peço imensa desculpa. Mas tu sabes há quanto tempo me sinto sozinha? Tu só te preocupas com o trabalho, com o dinheiro. Eu esperei por ti. Tentei falar contigo, mas tu não vias. Fiquei em silêncio, deixando-a desabafar. Ela contou que o Duarte era alguém que conheceu num projeto de um evento, que no início eram apenas amigos e que gradualmente se envolveu. Que queria parar, mas não conseguia. Que errou, mas não queria perder o filho. Não me queria perder a mim. Suspirei. Esperei por estas palavras. Mas quando foram ditas, não senti alívio. Senti-me apenas cansado. Respondi. Tens razão. Eu posso não ser perfeito, posso não ser romântico,
não ter tempo suficiente. Mas tu tinhas o direito de ser direta. Tinhas o direito de escolher a honestidade. Escolheste a traição. Transformaste-te numa estranha. Agora não me peças para fazer o papel do marido magnânimo. A Sofia engasgou-se. A voz falhou. Então, o que queres? Respondi. Decidido. Quero liberdade para ambos. A casa está vendida. O dinheiro retirei-o eu. Se quiseres ver o nosso filho, não te vou proibir. Mas não penses que podes voltar aqui como se nada tivesse acontecido. O rosto dela ficou branco. Tentou dizer algo, mas eu desliguei a chamada. Naquela noite, abri a janela, sentei-me a olhar para o céu, o vento frio a soprar, trazendo a sensação de um novo capítulo a abrir-se, não exatamente aliviado, mas claro, sabia que a vida que se seguia não seria fácil, teria de contar ao meu filho, teria de enfrentar a desordem. Mas também sabia que, se continuasse a viver com uma pessoa mentirosa, o que perderia não seria apenas o amor, mas a minha própria autoestima. Não podia deixar-me cair por essa encosta. Na manhã seguinte, apresentei o pedido de divórcio no tribunal. Sem barulho, sem tensão. Fui sozinho. Divórcio unilateral. Não exigi a guarda exclusiva do filho, mas pedi para ser o cuidador principal. Quanto a Sofia, se ainda tivesse consciência, saberia o que era melhor para o nosso filho. 2 dias depois de eu ter apresentado o pedido no tribunal, a Sofia voltou. Não avisou, não enviou mensagem nem ligou. Apenas apareceu de repente em frente ao portão da casa dos meus pais numa tarde cinzenta. Chovia miudinho. Eu estava no quarto a ajudar o meu filho com os trabalhos de casa quando ouvi chamarem ao portão. Fui ver e via ali, de pé, com um impermeável fino colado ao corpo, o cabelo desgrenhado, a segurar uma pequena mala, os olhos a olharem para mim como um náufrago a agarrar-se à última palha. A minha mãe saiu da cozinha, ainda sem perceber o que se passava, quando a Sofia gritou: Tiago, por favor, deixa-me ver o nosso filho um bocadinho. Peço-te, não me mandes embora. Fiquei imóvel. A sua aparição súbita congelou o ambiente. Olhei para ela sem dizer nada, sem abrir o portão. A minha mãe, alarmada, disse: Meu Deus, é a Sofia? O que se passa? Eu disse em voz baixa. Mãe, entra, por favor. Deixa que eu resolvo isto. Ela ainda tentou dizer algo, mas eu abanei a cabeça, sinalizando para ela não se intrometer. Saí e abri o portão, bloqueando a passagem para que ela não entrasse mais. Ela agarrou o meu pulso. A água da chuva escorria pelo seu braço, gelada. Não sejas assim. Eu sei que errei. Sei que tenho culpa, mas não posso perder tudo, especialmente o nosso filho. Soltei a sua mão, a minha voz calma a roçar a crueldade. Só agora pensas no teu filho? E quando estavas com outro homem na Serra da Estrela, de mãos dadas num resort de luxo, em que pensavas? Ela caiu de joelhos, ali mesmo, em frente ao portão, ignorando os vizinhos que passavam. A chuva engrossou. Ela chorava convulsivamente, repetindo sem parar: Desculpa. Dá-me uma oportunidade. Não tenho mais ninguém além de ti e do nosso filho. Mas eu não me comovi. Não por ser cruel, mas porque compreendi que, se cedesse agora, voltaria a cair no ciclo de perdão, dor, traição e mais perdão. Eu amei-a com tudo o que tinha, e depositei toda a minha confiança e coração naquela mulher. Mas quando alguém escolhe sair de casa por seus próprios pés, não pode esperar voltar com lágrimas. A Sofia levantou-se, enxugou as lágrimas e perguntou, a tremer: Então, o que vais fazer agora? Vais pôr-me na rua? Vais deixar-me perder tudo? Não senti raiva. Apenas respondi em voz baixa: Eu não preciso de fazer mais nada. Tu fizeste tudo sozinha. Eu só estou a arrumar e a limpar. Ela pareceu levar uma bofetada, cambaleou para trás, a voz rouca. Estás a matar-me, sabias? Tu disseste que nunca me deixarias. Sorri fracamente. Sim, eu disse isso. Mas a primeira pessoa a deixar-me foste tu. Depois, virei-lhe as costas e entrei em casa, sem dizer mais nada. Ouvi-a chamar por trás, mas não olhei para trás. A porta fechou-se. A Sofia ficou lá fora mais uns 10 minutos e depois foi-se embora. Fiquei atrás da cortina, a observar a sua silhueta encharcada a afastar-se cambaleante pela rua. O meu coração doeu. Não por ainda a amar, mas por pena de alguém que foi tão amada ter escolhido a traição para se tornar numa penitente tardia. Naquela noite, a Sofia ligou à minha mãe.
Ela não teve coragem de desligar, ficou a ouvi-la chorar ao telefone por mais de meia hora. Depois de desligar, apenas suspirou, virou-se para mim e disse: Ela errou. Não a estou a defender, mas, de qualquer forma, é a mãe do meu neto. Pensa bem, filho. Olhei para minha mãe, o meu olhar endureceu. A mãe perdoou o pai várias vezes e acabou por viver uma vida de sofrimento. Eu não quero que o meu filho, mais tarde, veja a mãe a chorar na cozinha enquanto o pai desaparece. Não quero repetir essa história. 3 dias depois, a Sofia enviou um pedido para suspender temporariamente o processo de divórcio. Mandou uma mensagem: Não aceito o divórcio, quero tentar de novo, aceito todas as condições. Li a mensagem durante a pausa para o almoço no trabalho. Pouco depois, o meu advogado ligou a dizer que a Sofia queria uma reunião para renegociar. Recusei. Para mim, este assunto não precisava de mais negociação. Eu não tinha nada a perder. E ela já tinha perdido tudo no momento em que entrou naquele autocarro para a Serra da Estrela, com um homem que não era o seu marido. No domingo, a Sofia apareceu novamente em casa, desta vez sem chorar. Vestia uma camisa branca, arrumada, o rosto ainda abatido, mas já não com o ar de pânico de antes. Eu estava a regar as plantas no jardim quando ela parou em frente ao portão e disse suavemente: Deixa-me ver o nosso filho, só por 10 minutos. Assenti. Afinal, é a mãe dele. Fui lá dentro chamar o meu filho. Martim, vai falar um bocadinho com a mãe. Está bem? E entrei logo a seguir. O menino correu alegremente para os braços da Sofia. Eu observei de longe, com o coração apertado. Nos últimos dias, o meu filho não fez muitas perguntas, mas sempre que eu mencionava a mãe, os seus olhos brilhavam com uma expectativa que eu não me atrevia a encarar. Aquela cena foi como um novo corte, a lembrar-me que, por mais destruído que este casamento estivesse, a ligação entre uma criança e a sua mãe não pode ser cortada. A Sofia ficou mais de 10 minutos. Não a mandei embora. Apenas fiquei a observar em silêncio. Quando meu filho entrou em casa, ela aproximou-se. Com a voz baixa: Não vou implorar mais. Só te peço uma coisa. Não me proíbas de ver o meu filho. Eu errei, mas continuo a ser a mãe dele. Respondi: Não te proíbo, mas a partir de agora, se quiseres ver o teu filho, avisa com antecedência. Não apareças de surpresa. Ela assentiu e disse: Obrigada. E virou-se para ir embora, sem esperar mais nada. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, ela não gritou, não implorou, ficou apenas em silêncio. E nesse silêncio, vi claramente uma coisa. Ela sabia que tinha perdido de verdade. Pensei que, depois de a verdade ser exposta, a Sofia se retiraria em silêncio, ou pelo menos, teria a decência de guardar um pouco de dignidade. Mas não. A verdade é que, quando as pessoas se habituam a viver na mentira, também se tornam hábeis a justificar todos os seus erros. Uma semana depois do nosso último encontro em frente ao portão, recebi uma carta do escritório de advogados que a Sofia contratou. Nela, constava um pedido de mediação que mencionava a partilha justa de bens, de acordo com a lei, e uma reavaliação da guarda da criança. Peguei nos papéis com as mãos a tremer, não por medo de perder, mas por pura incredulidade. A mulher que se ajoelhou à minha frente, a chorar como uma criança à chuva, agora contratava um advogado para exigir metade da casa que estava em meu nome e a guarda do nosso filho, quando, poucas semanas antes, o tinha abandonado sem uma única chamada. Liguei imediatamente ao meu advogado, entreguei-lhe todas as provas: o vídeo, as fotografias, os extratos bancários, o falso pedido de licença do trabalho que consegui através de um antigo colega que trabalhou com a Sofia. Tudo provava que ela mentiu desde o início e que tinha cometido adultério de forma premeditada. O meu advogado apenas abanou a cabeça. Em tribunal, ela não tem qualquer vantagem, mas o problema não está na lei, está no facto de ela estar a fazer-se de vítima. Prepara-te, porque o outro lado não vai ficar quieto. E de facto, menos de um dia depois, a mãe da Sofia, a minha sogra, ligou-me, com a voz cheia de indignação. Tiago, a Sofia contou-me tudo. Queres levar-la à ruína? Afinal, ela é a mãe do teu filho. A casa é um bem comum. Como te atreves a vendê-la sem lhe perguntar nada? Respondi calmamente. Mãe, eu vendi a casa depois de descobrir que a minha mulher me andava a trair.
Não tenho de pedir permissão a quem me traiu. Mas ela não quis ouvir, repetindo incessantemente. Ela errou, mas já pediu desculpa. Já voltou e aguentou a humilhação. O que mais queres? Suspirei, tão exausto que nem me dei ao trabalho de explicar. O casamento desfeito agora arrastava ambas as famílias para um turbilhão de tensão. Cada um com a sua opinião, ninguém disposto a ouvir a história completa. E não ficou por aí. A Sofia começou a publicar mensagens indiretas nas redes sociais, contando a história de uma mãe privada do direito de ver o seu filho, de uma mulher que sacrificou tudo e agora era posta na rua sem piedade. Amigos em comum começaram a enviar-me mensagens, alguns perguntando com sinceridade, outros por pura curiosidade. A minha resposta era sempre a mesma, curta. Se fores uma pessoa sensata, não preciso de me justificar. Aqueles dias foram vividos sob um sentimento de cerco. Na rua, temia os olhares curiosos. Em casa, temia o toque do telefone. A sensação de perda já não era apenas sobre o amor, mas também sobre a paz, a privacidade e até as relações que antes eram um porto seguro. Comecei a sentir-me cansado desta sociedade, onde as pessoas acreditam facilmente na história que é contada mais vezes, sem se importarem com a verdade. Um dia, estava a ir buscar o meu filho à escola quando, de repente, vi a Sofia à espera em frente ao portão. Estava maquilhada, vestia um vestido branco. O rosto parecia cansado, mas o seu olhar era estranhamente determinado. Assim que me viu, aproximou-se, a voz suave mas firme. Hoje venho buscar o nosso filho. Tenho esse direito. O meu advogado disse-me. Olhei para ela, não com raiva, mas com um certo divertimento irônico. Queres lutar com base na lei? Tudo bem, mas não uses o nosso filho para te vingares de mim. Ela respondeu. Não estou a vingar-me. Estou apenas a recuperar o que mereço. Não disse mais nada. Peguei na mão do meu filho e fui-me embora, ignorando os seus gritos. Não tens o direito de fazer isso. Estás a roubar-me o meu filho. As pessoas à volta começaram a olhar. O meu filho virou-se e perguntou. Pai, por que é que a mãe está a gritar contigo? Fiquei sem palavras, o coração a doer como se estivesse a ser rasgado. A coisa que mais odiava era deixar o meu filho presenciar cenas como aquela. Tentei tanto protegê-lo, mantê-lo seguro no seu mundo infantil. Mas a Sofia, de alguma forma, insistia em destruir tudo. Naquela noite, tornei o meu perfil do Facebook privado, mudei de número de telemóvel e limitei o contato com o exterior. Precisava de tempo para pensar, para recuperar o equilíbrio. Entretanto, o meu advogado sugeriu uma solução. Podes propor um acordo antes da audiência. Com as provas que tens, ela não tem como argumentar sobre os bens comuns. E quanto à criança, tens vantagem porque ele vive contigo desde o início. Assenti, mas no fundo, sabia que, mesmo que ganhasse este divórcio, já tinha perdido algo insubstituível: a confiança na mulher, a quem um dia chamei de esposa. Depois de mais de um mês de tensão, a audiência de mediação foi marcada. Fui ao tribunal sozinho, vestido de forma simples. A Sofia foi com o seu advogado, com o rosto cuidadosamente maquilhado, mas os olhos ainda inchados. Ao entrar na sala, ela olhou para mim, não com ressentimento, mas com uma mistura de amargura e mágoa. Na sua declaração, disse que a relação extraconjugal foi apenas um erro momentâneo, causado pela solidão, e que os bens eram comuns porque vivemos juntos por mais de 10 anos. Não refutei muito. Apenas entreguei o meu dossiê com as provas e disse uma única frase. Não quero discutir, só quero paz para criar o meu filho. Quanto ao resto, a lei decidirá. O juiz analisou os documentos e marcou outra sessão para uma última tentativa de acordo. Ao sair da sala, a Sofia aproximou-se rapidamente de mim. Pela primeira vez em semanas, a sua voz suavizou-se. Não pode ser compreensivo uma vez? Uma vez, pelo nosso filho. Olhei para ela, com um olhar cansado. Fui compreensivo durante 11 anos, mas tu não viste. Agora, sou firme por causa dele. Porque ele precisa de um ambiente estável, não deste amor inconstante e traidor. Ela ficou paralisada, os olhos a encherem-se de lágrimas. Mas desta vez, não me desviei. Segui em frente, com o coração vazio. Nunca pensei que uma criança de 6 anos pudesse sentir com tanta clareza as turbulências dos adultos. O meu filho, que era um menino animado e sorridente, tornou-se mais silencioso depois que a sua mãe desapareceu de casa.
No início, pensei que ele sentia apenas a falta dela como qualquer criança, que passaria em alguns dias, pois eu tentava compensar de todas as formas. Levava-o ao parque ao fim de semana, cozinhava os seus pratos favoritos, lia-lhe histórias antes de dormir. Mas depois comecei a notar mudanças que não podia ignorar. Ele já não tagarelava sobre a escola quando voltava para casa, o seu olhar parecia sempre perdido em pensamentos. E por vezes acordava à meio da noite, a suar, e enterrava o rosto no meu peito, a murmurar: Pai, onde está a mãe? Eu abraçava-o e acalmava-o. A mãe está ocupada com o trabalho, mas logo ela liga-te. Está bem? Mas quando disse isso pela 10ª vez, os seus olhos já não brilhavam com confiança. Ele apenas assentia levemente e virava-se para a parede. Eu sabia que não podia continuar a mentir. Mas se dissesse a verdade, não o magoaria ainda mais? Uma vez, enquanto preparava o jantar, ele entrou na cozinha com um desenho que acabara de fazer. Uma casa com 3 pessoas, mas a figura da mãe estava riscada. Parei e perguntei: Por que é que desenhaste assim? Ele olhou para mim, com a voz baixinha. O Hugo disse que os meus pais se separaram, que a mãe tem um novo marido e por isso já não mora conosco. O meu coração apertou. Ajoelhei-me e abracei-o com força, engasgado. Ninguém te abandonou. O pai e a mãe ainda gostam muito de ti, mas já não podemos viver juntos. Ele não chorou, apenas esfregou o rosto no meu ombro e disse baixinho: Então, a partir de agora, vivemos só o pai e eu, pode ser? Assenti, as lágrimas a escorrerem silenciosamente. Aquela frase inocente foi a facada mais profunda no meu coração, não por arrependimento, mas por amar tanto o meu filho que quereria trocar o mundo inteiro para lhe dar uma família completa. Mas eu sabia que não podia. Menos de uma semana após a audiência de mediação, a Sofia voltou a causar problemas. Foi à escola do nosso filho à hora da saída, sem me avisar, sem pedir autorização à professora. Segundo o que me contaram, ela esperou no portão e mentiu ao segurança, dizendo que o pai estava ocupado e que a mãe vinha buscá-lo. Ninguém desconfiou, pois todos sabiam que ela era a mãe do menino. Quando cheguei, o meu filho já não estava lá. Entrei em pânico, liguei à professora, ao segurança, até aos pais de outras turmas. Ninguém sabia de nada. O meu telemóvel tinha 6 chamadas não atendidas de um número desconhecido. Liguei de volta apressadamente. Do outro lado, era a voz da Sofia, indiferente. Estou a levar o nosso filho a comer um gelado. Depois levo-o de volta. Não faças uma cena. Apertei o telemóvel tentando manter a calma. Não tens o direito de ir buscar o nosso filho assim. Prometeste que só o verias com aviso prévio. Estás a violar o acordo. Ela riu-se com desdém. Eu sou a mãe dele. Tenho o direito de ver o meu filho quando quiser. Respondi com firmeza. Errado. Perdeste esse direito no dia em que traíste esta família. Se ainda te resta um pingo de vergonha, devolve-o imediatamente. Ela desligou. Fiquei furioso. Liguei ao meu advogado e participei do incidente à esquadra da polícia. Todos os procedimentos foram seguidos corretamente. Mas o meu coração estava um caos. Uma hora depois, a Sofia trouxe o nosso filho de volta. Desceram de um táxi em frente à minha casa. A criança ainda segurava um gelado por acabar. Corri para abraçar o meu filho, inspecionando-o da cabeça aos pés por puro reflexo. Ele olhou para mim, confuso. Por que é que o pai está tão preocupado? Eu fui comer um gelado com a mãe. Virei-me para a Sofia, com os olhos injectados de sangue. A partir de agora, se voltares a fazer isto, vou processar-te e pedir uma restrição de contacto. Não me obrigues a ser implacável. Ela não disse nada, apenas olhou para o nosso filho uma última vez e foi-se embora. Depois daquele dia, o meu filho tornou-se ainda mais estranho. Assustava-se sempre que alguém batia à porta e olhava para mim com desconfiança. Sempre que eu estava ao telefone, ele tentava ouvir às escondidas e depois perguntava inocentemente: O pai disse à mãe que ela não pode mais ver-me. Eu não sabia como responder. Cada vez que o via assim, sentia o coração a ser rasgado em pedaços. Levei-o a um psicólogo infantil. Após algumas sessões, o médico disse que ele estava a passar por um estado de ansiedade e insegurança. Ele não entendia o que se passava. Apenas via os adultos a mudarem e, por isso, tentava controlar o que ainda lhe restava. Sentei-me no consultório, a observar o meu filho a desenhar com o psicólogo, e as lágrimas correram-me pelo rosto. Perguntei-me: poderia eu ter agido de outra forma?
Se tivesse sido mais brando, se não tivesse reagido de forma tão drástica, será que o meu filho sofreria menos? Mas depois lembrei-me das noites em branco, do rosto da Sofia encostado ao ombro de outro homem, das dezenas de chamadas quando ela entrou em pânico por ter os cartões bloqueados, do seu olhar frio em tribunal a exigir a partilha de bens. Não, não me arrependo de ter sido firme. Só me dói não ter conseguido proteger o meu filho da tempestade criada pelos adultos. A partir desse dia, pedi à escola que atualizasse a lista de pessoas autorizadas a ir buscá-lo, ficando apenas eu e os avós paternos. Também pedi à professora que me avisasse imediatamente se algum estranho se aproximasse dele. Não queria transformar o meu filho no peão de nenhum drama. A Sofia, depois de receber uma advertência legal, deixou de aparecer de surpresa. Mandou uma mensagem a pedir desculpa e a solicitar ver o filho uma vez por semana sob supervisão. Concordei, não por ela, mas porque o meu filho precisa da mãe. Embora a nossa relação estivesse morta, a criança inocente não merecia perder ambos os pais. Eu pensava que depois de tudo o que aconteceu, já não me importaria mais com a Sofia. Mas por vezes, não escolhemos o que sentimos. Mesmo com o coração frio, quando soube que ela tinha sido enganada e perdido todo o seu dinheiro, não consegui ficar completamente indiferente. A notícia veio do Nuno, o meu melhor amigo, aquele que me ajudou a localizar a Sofia na Serra da Estrela. Numa tarde, o Nuno ligou-me, com uma voz séria. Tiago, tens um minuto? Descobri mais umas coisas sobre aquele tipo, o Duarte, o ex-amante da Sofia. Acho que devia saber. Fiquei em silêncio por uns segundos e depois disse que sim. O Nuno enviou-me uma série de informações, incluindo capturas de ecrã de fóruns privados onde mulheres partilhavam histórias sobre homens que as enganavam por amor e dinheiro. Entre eles, o nome Duarte aparecia pelo menos 3 vezes, com descrições quase idênticas. Alto, de boa aparência, com ar de artista, bom de conversa, usava sempre a desculpa de estar a iniciar um projeto e precisar de um empréstimo temporário para depois desaparecer. Uma mulher contou que o conheceu num evento. Tiveram um romance intenso de menos de 2 meses, até ele lhe pedir para investirem juntos num negócio, roubando-lhe 15.000 euros antes de desaparecer. Outra contou que foi enganada numa viagem, onde ele usou o seu cartão de crédito até ao limite e depois fugiu. Li cada linha, o meu coração a gelar. Não senti satisfação, apenas tristeza. Não porque a Sofia merecesse aquilo, mas porque ela escolheu a pessoa errada, apostou o seu casamento num canalha. O Nuno acrescentou. Tentei seguir o número da conta para onde a Sofia transferiu o dinheiro. Está ligado a outros 3. Todos com o mesmo padrão. Levantar tudo e desaparecer. Fiquei em silêncio. Talvez este fosse o preço que ela tinha de pagar, não imposto por mim, mas pelas suas próprias escolhas. Uma semana depois, a Sofia enviou-me uma mensagem, curta, apenas algumas palavras. Preciso de falar contigo. Urgente. Li a mensagem, mas não respondi de imediato. Meia hora depois, ela ligou, a voz a tremer. Tiago, eu sei que não queres saber mais de mim, mas peço-te, só desta vez. Fui enganada por aquele homem. O Duarte, ele enganou-me e levou-me tudo. Mantive um tom de voz calmo. Eu já sei. Ela engasgou-se e perguntou baixinho. Como é que sabes? Não respondi diretamente, apenas disse. Se queres falar, amanhã, às 10, no café de sempre. Na manhã seguinte, cheguei 10 minutos mais cedo. O café era um lugar familiar, onde nos sentamos muitas vezes quando ainda éramos casados. Escolhi um canto discreto e pedi um café preto. Às 10 menos 5, a Sofia entrou. Estava visivelmente mais magra, com olheiras, o rosto sem a maquilhagem que a cobria. Sentou-se à minha frente sem me olhar nos olhos, as mãos a apertarem um copo de água. Após quase um minuto de silêncio, ela finalmente falou. Fui enganada por ele. Ele disse que precisava de capital para um projeto. Eu acreditei. Levantei quase todas as minhas poupanças. Pedi dinheiro emprestado a amigos, um total de mais de 20.000 euros. E depois ele desapareceu. Telemóvel, redes sociais, tudo desligado. Fiquei em silêncio. Ela continuou, com a voz embargada. No início, pensei que ele estava apenas zangado comigo por eu ter voltado para te pedir perdão. Mas agora sei que fui apenas mais uma das muitas que ele usou. Olhei para ela, não com censura, apenas com cansaço. E agora? Vens ter comigo para quê?
Para pedir ajuda, ou apenas para ter alguém que te ouça? Ela abanou a cabeça. Não, não preciso de nada. Eu sei que mereci isto. Só não esperava que tudo se desmoronasse tão depressa. Fui cega. Pensei que ele me amava de verdade. Acreditei que ele me daria uma oportunidade diferente, para compensar o que eu não tinha contigo. Não disse nada. Esperei que ela continuasse. Ela apertou as mãos. Não quero a tua pena. Só quero dizer que, se um dia o nosso filho te perguntar por mim, por favor, não digas que sou uma má pessoa. Diz que eu errei, mas que paguei por isso. Fechei os olhos. Lá fora, o sol estava forte, mas o meu coração estava gelado. Já não odiava a Sofia, nem sentia rancor. Apenas via a mulher que um dia foi minha esposa sentada ali, como uma estranha, maltratada pelas suas próprias escolhas. Após alguns minutos de silêncio, abri os olhos, olhei para ela e disse lentamente: Não vou falar mal de ti ao nosso filho, mas também não te pintes como uma santa. Deixa que ele entenda as coisas gradualmente. Ele vai crescer, terá os seus próprios olhos para ver. Quanto a mim, não tenho mais nada para te dar. O amor, a confiança, a compaixão, tudo acabou. Ela assentiu, as lágrimas a escorrerem, mas sem os gritos das vezes anteriores. Disse apenas baixinho: Eu compreendo. Antes de sair do café, perguntei: O que vais fazer agora? Ela sorriu amargamente. Recomeçar do zero. Não há outra opção. Perdi tudo. O dinheiro, tu, a minha honra. É justo. Não respondi. Quando ela se foi embora, a sua figura perdeu-se na luz forte do meio-dia, pequena e desamparada. Mas eu já não senti vontade de a puxar de volta. Naquele dia, ao voltar para casa, olhei para o meu filho a dormir com o coração pesado. Ele ainda não sabia onde a mãe vivia, como estava. Não lhe contei. Pensei que era melhor ele guardar no coração a imagem de uma mãe ainda intacta. Quanto às coisas dos adultos, deixaria que o tempo as revelasse aos poucos, da forma mais suave possível. Pensei que as pessoas, quando chegam ao fundo do poço, costumam acordar. Mas nem toda a gente tem a oportunidade de se reerguer. A Sofia era uma delas. Após o nosso encontro no café, ela desapareceu por um tempo. Não enviou mensagens, não ligou, nem veio exigir ver o nosso filho. Senti um alívio. Talvez ela finalmente tivesse entendido que era hora de enfrentar as consequências dos seus atos, em vez de continuar a debater-se num arrependimento tardio. Concentrei toda a minha atenção no trabalho e no meu filho. Todas as manhãs, levantava-me cedo, preparava o pequeno almoço para nós os dois e depois levava-o à escola. À noite, jantávamos juntos, víamos um filme, líamos uma história antes de dormir. O meu filho voltou gradualmente a ser uma criança alegre, já não se escondia silenciosamente num canto do quarto como antes. Senti que estava a fazer a coisa certa, por mais cansado que estivesse. Tentava manter uma rotina o mais estável possível para que ele se sentisse seguro. Uma vez, ele perguntou: Pai, por que é que a mãe não vem há tanto tempo? Parei por um momento e respondi suavemente: A mãe tem uns assuntos para resolver, mas ela continua a gostar muito de ti. Ela virá ver-te assim que puder. Ele assentiu, com uma expressão triste, mas não perguntou mais nada. 3 semanas depois, num sábado à tarde, a Sofia reapareceu. Desta vez, chegou na hora marcada, seguindo o horário combinado. Levei o meu filho ao parque perto de casa e sentei-me num banco de jardim como de costume. Ao ver a mãe, o menino gritou de alegria e correu para a abraçar. Fiquei a uns passos de distância, a observar a cena com o coração apertado. Embora já me tivesse dito a mim mesmo muitas vezes para ser forte, sempre que via o meu filho a abraçar a mãe, com os olhos a brilhar como se tivesse reencontrado um brinquedo perdido, sentia uma pontada no coração. A Sofia não chorou como das outras vezes. Sentou-se, abraçou o filho por um longo tempo e depois começou a conversar, a fazer perguntas, a acalmar. Lu trouxe alguns pequenos presentes: um livro de banda desenhada, uma caixa de bolachas que ele gostava. Fiquei a observar de longe, sem interferir. Passada uma hora, ela virou-se para mim, fazendo sinal de que queria falar em privado. Assenti, levei o meu filho a uma gelataria próxima, para ele ficar a comer um gelado e voltei. Ficamos de pé, à sombra de uma árvore, a luz do sol a filtrar-se pelas folhas, criando um mosaico de luz e sombra. A Sofia foi a primeira a falar. Eu sei que não queres ouvir mais nada de mim, mas eu quero dizer-te isto. Fiquei em silêncio.
Ela continuou. Nestes últimos tempos, pensei muito. Sei que destruí tudo, que traí a tua confiança e que magoei o nosso filho. Mas se pudesse voltar atrás, eu quereria mesmo emendar os meus erros. Não para voltar para ti, se não quiseres, mas para poder ser uma mãe a sério. Olhei para ela e vi que nos seus olhos já não havia teimosia ou culpa, apenas cansaço e sinceridade. Ela continuou, com a voz embargada. Já não te peço perdão. Peço apenas uma oportunidade de estar presente na vida do meu filho, não como alguém que aparece uma vez por semana, mas como uma parte real. Suspirei. Aquela brandura, se fosse há uns meses, talvez me tivesse feito ceder. Mas agora eu já tinha aprendido a ver as coisas com mais clareza. Respondi. Não te impeço de seres mãe. Mas o direito de ser mãe não se recupera com lágrimas ou arrependimento. Tem de ser provado com ações. O nosso filho precisa de alguém estável. Não de alguém que vai e vem como se estivesse a testar as águas. Ela baixou a cabeça, sem dizer nada. Eu continuei. Se queres seguir em frente, recomeça do zero. Arranja um trabalho estável, cumpre o horário de visitas, não interfiras, não apareças de surpresa. Quando o nosso filho se sentir seguro, ele próprio escolherá abrir o coração. Ela levantou a cabeça, os olhos a brilhar com esperança. Dás-me mesmo essa oportunidade? Assenti levemente. Não por ti, mas pelo nosso filho. Naquela tarde, quando levava o meu filho para casa, ele agarrou a minha mão e sussurrou. Pai, a mãe parece mais simpática do que antes. Sorri. Sim, a tua mãe está a esforçar-se. Ele assentiu, o rosto radiante de alegria, e começou a contar-me as histórias que a mãe lhe tinha contado. Eu apenas ouvi, sem interromper. Sabia que não podia apagar as más memórias que se tinham gravado na mente do meu filho, mas podia, juntamente com ele, construir um presente melhor. A Sofia cumpriu a sua palavra. Aparecia na hora marcada, sem atrasos, sem mais perturbações. Soube que ela começou a trabalhar num centro de atividades para crianças. Um trabalho modesto, mas estável. Ela já não aparecia com vestidos de marca ou malas caras. Em vez disso, usava camisas simples, calças, o rosto sem maquilhagem e um olhar mais suave. Uma vez, quando ela veio buscar o nosso filho, vi-o correr para a abraçar com força e ela desatou a chorar. Não um choro lamuriento, mas lágrimas silenciosas, como alguém que acaba de reencontrar algo que pensava ter perdido para sempre. Eu fiquei para trás, com as mãos nos bolsos, o meu olhar já sem amargura. Não tenho a certeza se a perdoei, mas sei que aprendi a deixar ir. Não me lembro exatamente quando comecei a sentir o meu coração em paz novamente. Talvez tenha sido a partir do dia em que o meu filho parou de perguntar onde está a mãe, ou talvez tenha sido da última vez que a Sofia veio buscar o nosso filho e apenas acenou com a cabeça em vez de discutir ou implorar. Já não sei. Só sei que a raiva dentro de mim já não me consumia. As noites de insônia tornaram-se raras, e todas as manhãs eu acordava com a sensação de ser um pai completo. Não perfeito, mas a esforçar-me ao máximo pelo meu filho. Mudei-me para um apartamento novo há alguns meses. Não é tão grande como a moradia antiga. Não tem jardim nem lago, mas é acolhedor e fácil de manter. Aqui, eu e o meu filho vivemos uma vida simples, com poucas coisas, tudo arrumado. Ele tem o seu próprio cantinho para estudar e desenhar. E eu tenho uma secretária junto à janela, onde costumo sentar-me todas as noites, a escrever num diário ou a ler. Houve noites em que fiquei sentado por muito tempo, a rever as fotos antigas no disco rígido, fotos do casamento, de viagens, do aniversário do nosso filho, já não para me torturar ou sentir saudades, mas como alguém que observa à distância uma fase da vida que já passou, onde amou, sofreu e finalmente seguiu em frente. Percebi que perdoar não é aceitar que a outra pessoa volte. Perdoar é quando já não deixamos que as velhas feridas controlem a nossa mente. Perdoar é quando conseguimos olhar para a pessoa que nos magoou sem que o nosso coração trema. E para conseguir isso, precisei de mais de um ano. Um ano a lidar com inúmeras lutas internas entre a razão e a emoção. Mantive a minha promessa a Sofia. Ela podia ver o nosso filho uma vez por semana, no local combinado. Não falávamos muito. Não partilhávamos detalhes das nossas vidas privadas. Não mencionávamos o passado. Mantínhamos uma distância saudável. Não tão distantes como estranhos, mas também não tão íntimos como antes. Ela parecia entender isso. Não me perguntava como eu estava,
nem trazia sonhos de reconciliação. Cuidava silenciosamente do nosso filho durante os breves encontros, perguntando sobre as notas, o sono, os pequenos hábitos. Às vezes, via um brilho de arrependimento nos seus olhos, já não uma exigência, mas a tristeza silenciosa de alguém que perdeu a coisa mais preciosa da sua vida. Já não a culpava. Entendi que todos temos momentos de fraqueza, desejos que o nosso parceiro, por vezes, ignora sem querer. Mas, por mais que compreendesse, não podia simplesmente ignorar a traição. O casamento, para mim, não é apenas um título, é um compromisso. E quando uma pessoa o quebra, a peça partida nunca mais pode ser colada na perfeição. Ninguém consegue remendar um copo partido sem ver a racha. No mês passado, o meu filho fez 7 anos. Organizei uma pequena festa de aniversário, apenas com os avós paternos, alguns amigos da escola e a Sofia. Nesse dia, ela trouxe um bolo de aniversário com a forma de um pai e um filho. Quando o menino soprou as velas, pediu um desejo: que o pai esteja sempre comigo. E a mãe também. Olhei para ela e vi os seus olhos vermelhos. Talvez naquele momento ela tenha compreendido que, por mais que se esforçasse, já só estaria à margem da nossa vida. Mas, pelo menos, ainda estava lá, como uma mãe a tentar emendar os seus erros. E eu não tinha razão para tirar isso ao meu filho. Naquela noite, quando meu filho já dormia, sentei-me a escrever uma carta à mão. Pela primeira vez em muitos anos, peguei numa caneta para escrever algo que não era um contrato ou uma nota de trabalho, mas sim palavras sinceras dirigidas a alguém. Não a Sofia, mas ao meu filho. Para um dia, quando ele for suficientemente crescido para entender: meu filho, se um dia leres estas linhas, talvez já seja suficientemente maduro para compreender que nem todas as famílias permanecem juntas, nem todo o amor é forte o suficiente para superar os erros. O pai e a mãe amaram-se muito e tentaram preservar isso, mas por vezes, quando uma pessoa se desvia um passo, ambos acabam por seguir caminhos diferentes para sempre. A tua mãe errou, mas não é uma má pessoa. Ela foi alguém que te amou, que quis manter esta família, apenas escolheu o caminho errado. E o pai também não é perfeito. Talvez eu tenha sido frio, demasiado ocupado, ou não suficientemente sensível para entender o que faltava à tua mãe. Não estou a justificar ninguém, nem a julgar. Só espero que, ao cresceres, entendas que tudo o que acontece tem uma razão, e o importante é a forma como enfrentamos as coisas. Não precisas de odiar ninguém, não precisas de tomar partidos. Só precisas de ser uma pessoa decente, forte o suficiente para não repetir os erros dos adultos, e generoso o suficiente para perdoar quando for necessário. A família já não está intacta, mas o amor, tanto do pai como da mãe, ainda existe. E se me perguntares se alguma vez me arrependi, a resposta é não, porque sem esse caminho, tu não existirias. E tu és a melhor coisa que aquele casamento deixou. Dobrei a carta, coloquei-a num envelope e guardei-a na gaveta da minha secretária. Um dia, dar-lhe-ei, mas não agora. Agora, ele só precisa de saber que o pai está aqui, todos os dias, ao seu lado, a levar-lo à escola, a cozinhar para ele, a ouvir cada pequena história. E é assim que eu o amo, a maneira de um pai que nunca desiste. Levantei a cabeça e olhei pela janela. A luz do final da tarde espalhava-se pelo pátio, dourada. O meu filho estava sentado na varanda, a brincar com o gato que adotei recentemente. Ele ria-se, o vento a soprar-lhe o cabelo fino, os olhos límpidos. Sorri. A vida, mesmo depois de passar por tempestades, pode voltar a ser gentil, se tivermos a coragem de largar e o amor suficiente para manter o que restou.